Boa tarde, pessoal. Voltamos. Agora a gente vai começar com o espaço do Faz Seu Nome. Ontem a gente teve aqui a nossa querida Henriette. Não sei se vocês que estão aqui agora tiveram ontem também e acompanharam a apresentação da Henriette. Henriette que volta amanhã e sexta também para fazer uma apresentação. E aí, esse espaço Faz Seu Nome, que a gente abriu com a Henriette ontem, nada mais é do que um espaço para o público, né? É um espaço que a gente quer que o público entre, participe, trazendo o assunto que a pessoa achar pertinente, né? Eu tive a grata surpresa da pessoa que vai entrar aqui para conversar comigo, ela ser professora, né? Porque ontem o papo com a Henriette fluiu muito bem e acabou sendo levado para as questões de educação. E eu fiquei com isso na cabeça, falei, bom, será que eu faço esse espaço só voltado para a educação? E aí quando a gente disponibilizou esse espaço de novo para o público entrar e a gente bater um papo, a Kátia Falcão, que é professora, me chamou e falou que eu gostaria de participar e tal. Então, mesmo sem eu mexer, fazer nada, nem abordar nada, a gente vai conseguir continuar falando nesse espaço sobre educação, que eu acho muito importante e é o que o Linca mais tenta frisar nesse tempo todo. Então eu vou trazer a Kátia aqui para a live e vou pedir... Olá, Kátia, tudo bem? Olá, Marcos, tudo bem? Prazer em estar Tudo aqui, ótimo. Obrigada pelo convite, né, que você fez abertamente lá para a gente que está assistindo, né, e vim aqui dividir um pouquinho com você a nossa realidade hoje. Queria testar meu som, meu som tá legal. Tá com um ecozinho no fundo, eu não sei se é do seu YouTube ou alguma coisa, se você puder só mutar o YouTube, que aí ele não vai voltar para você, do seu áudio. Deixa eu só ver aqui. Peraí. Testando de novo, você está me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tá. Eu vou pedir então, Kátia, que você se apresente e puxe o assunto que você quiser abordar para a gente começar a bater papo, tá bom? Tá ótimo. Então, tá joia. Deixa só eu me ajeitar aqui. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você, Marcos, e aí me apresentando, meu nome é Kátia Falcão, eu sou professora há quase 20 anos do ensino superior, e eu sou uma professora de um curso de comunicação social. Eu hoje trabalho fazendo das minhas aulas um espaço especial para que a gente possa desenvolver conexões. Com a chegada do coronavírus, a gente precisou encerrar, né, as nossas atividades presenciais, e a partir de então começou a grande experiência, a grande aventura, que não aconteceu só no ensino superior, aconteceu em todos os níveis do ensino brasileiro. A gente está falando de ser professor e precisar entender como usar as metodologias e usar as ferramentas para fazer com que o nosso aluno pudesse ter uma melhor forma de aprendizado dentro de um espaço que é um espaço de conexão, dentro de um espaço que é um espaço que não é tão democrático, apesar da gente imaginar que a internet é democrática. Entretanto, apesar de nós, professores, estarmos completamente surpresos, a gente também percebeu que essa surpresa não era para ser tão grande, afinal de contas, os nossos alunos também já estão conectados. E há muito tempo, desde que a internet começa a se tornar mais acessível, e a internet surge em 1990, na década de 90, e ela vem crescendo nos ambientes e interferindo diretamente no processo de aprendizagem. Então, a educação brasileira, que até os anos 2000, até o início de 2000, a gente ainda requeria
do professor um cabedal de conhecimento de era o único fornecedor desse conhecimento. Isso quando a gente está falando de um momento onde nós temos o processo de ensino e aprendizado no infantil, no ensino fundamental, depois no ensino médio, no ensino superior. O professor, ele continua sendo a única fonte? Não. A fonte de informação, a fonte que esse nosso aluno passa a ter, são outras fontes diversas e nem sempre tão bem acuradas. Então, o grande desafio do professor não começou só com a pandemia, da gente ter que ficar conectado, termos que ter a nossa condição até na dimensão do privado para ofertar ao nosso aluno uma oportunidade de aprendizado melhor em tempos que estamos tendo que ficar em casa. E ficar em casa não significa que a gente não esteja trabalhando, nós estamos trabalhando e muito, e com a gente está trabalhando também as pessoas que dividem esse espaço, que é a nossa família. Então, se hoje eu estou aqui conversando com você, eu, como professora, eu tive que me adaptar a estar num momento praticamente de ausência de pessoas ao meu redor. E isso não acontecia antes, porque o professor, ele se alimenta também do processo evolutivo do seu aluno, ele se motiva também a partir do momento em que ele vê o crescimento desse aluno. Não existe na mentalidade do professor a grande guerra que muitos pais imaginam, que eu sou professor, eu quero que ele uma competição, eu quero que ele aprenda, mas ele tem que ter boas notas. O professor, na cabeça do professor, o que ele quer é que esse aluno se desenvolva, muito além do que é uma nota. Então, quando a gente se viu, a gente vem de um processo educacional formal, onde nós temos a escola, nós temos as pessoas recebendo esse conteúdo, recebendo o que estamos ensinando. E aí a gente tem um formato, né, onde nós temos salas de aula. Em 90, esse método começa a querer ser mudado. Ou seja, é importante que a gente saiba que existe um mundo exterior e que o aprendizado não é só uma sala de aula. Entretanto, as discussões continuavam e não se existia efetivamente uma proposta maior para que isso acontecesse. Isso acabou sendo colocado para a gente algo que com certeza iria acontecer por conta do coronavírus ou por conta do Covid-19. Então, se hoje nós, professores, precisamos nos adaptar, a gente também precisa entender o quanto essa nova tecnologia ela é importante para que a gente desenvolva o aprendizado. E, principalmente, entender que o nosso aluno, ou aquele que está disposto a aprender, ele não tem a gente só como a única fonte. Então, na verdade, o professor ele tem um papel profundamente importante, que é o da curadoria do ensino. Só que nem todos os professores conseguem ter uma habilidade, uma intimidade com as tecnologias. E quando eu falo tecnologia, eu não falo só da gente, de repente, estar aqui conectado diante de uma câmera. Eu falo também da forma como estar diante dessa câmera. Como esse ambiente que está à nossa volta, ele também contribui para a mensagem que a gente está passando. Então, eu acho que, assim, discutir a educação também é discutir como que esse professor, seja ele um professor de geografia, um professor de português, seja um professor de matemática, como que ele vai usar esses recursos. E usar esses recursos significa valorizar essa curadoria dele. Então, um exemplo que eu costumo dar é o seguinte: no ensino superior, né, em especial no curso de comunicação, a gente amplamente discute os aplicativos que a gente tem à disposição no nosso smartphone e como que a gente pode produzir através desses aplicativos. A disseminação do uso desses aplicativos, ok, é muito fácil de acontecer. Afinal de contas, só para você ter uma noção, quando a gente fala de presença digital para professor, eles ficam muito assustados, mas, na verdade, é como usar e passar para eles a informação de que é como usar um quadro em sala de aula. A gente não usa o quadro em sala de aula, então por que a gente não pode usar
a nossa tela, né? Eu estou aqui conversando com você e o meu aluno vai conversar comigo. Então, essa é uma das grandes revoluções que aconteceu no nosso processo de ensino e aprendizagem. O professor, não que ele tenha que ter necessidade ou ele precisou se reinventar, já estava ali, já estava disponível. Também não quero minorizar aqui a dificuldade que algumas pessoas e alguns professores têm de fazer essas adaptações de conteúdo, mas eu quero mostrar que isso é muito mais simples e muito mais fácil do que muitas pessoas entendem. O que é mais difícil para cada um de nós é entender que o professor é um grande curador. Significa que ele, dentro do conteúdo programático que ele precisa aplicar, dentro da ementa que ele tem, as atividades de aprendizado, da metodologia de ensino e aprendizado que ele vai escolher, ele tem que saber como e quais autores, quais textos, como que ele vai trabalhar os conteúdos. E aí a gente está falando de algo que o professor faz muito bem, que é aquilo que a presença digital requer muito, que é a produção de conteúdo. Então, se você, por exemplo, a gente está num evento de empresários, né, de pessoas que visam trocar ideias, informações, se potencializar, fechar bons negócios. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo simples, né, trabalha com, por exemplo, na área de floricultura, olha só o quanto que um professor de geografia pode contribuir para esse negócio em termos de conteúdo. E conteúdo relevante. Então, quando a gente fala de educação, a gente dificilmente consegue pensar como fazer a grande conexão entre o conhecimento e o mundo corporativo. Mas espera aí, mundo corporativo, mas as escolas são empresas. E mesmo que sejam empresas públicas, porque o MEC é uma empresa pública, quer dizer, é um ministério e as escolas são escolas públicas. Mas não deixam de ter esse sentido, né, de profissional. Então, por que a academia ela também é considerada parte do mercado? Não, ela não é. Então, eu acho que a grande reflexão que o Covid trouxe para a gente no âmbito de ser professor, além de todas as dificuldades que a gente tem, como, por exemplo, agora o meu som, não sei se vocês estão ouvindo, né? O meu som, a minha voz, a minha ideia, ela está sofrendo uma interferência de um ambiente externo. Isso acontece até se eu estivesse em sala de aula. Mas a gente não pode esquecer que o professor ele é profissional. A academia não pode estar longe do mercado. E isso é o que eu acho que a gente, quanto empresários, eu acho que a gente, quanto professores, a gente tem que mostrar. E eu vou dar um exemplo muito simples, e aí eu não sei se a minha fala já está acabando ou não, e como todo bom professor, o professor fala muito, né? Esse semestre eu desenvolvi uma disciplina com os meus alunos, e aí reforçando que são alunos do ensino superior, a respeito de alguns autores, e um deles eu sou muito fã, eu vou compartilhar com você, e vou dizer com vocês e com você, Marcos, e vou dizer por quê. O nome dele é Paul Virilio, ele é urbanista, ele escreveu um livro chamado A Arte do Motor. Esse livro ele é um dos pontapés iniciais que ele deu, se é que isso existe, né? Mas o pontapé inicial que ele deu para cunhar um termo chamado dromologia, que vai estudar a velocidade. E a velocidade do ponto de vista do comportamento humano. O quanto que nós, pessoas, o quanto que nós, como espécie que se tornou um coletivo e sobrevive por conta desse coletivo, a gente quis se acelerar. A partir do momento que a gente inventa a roda e ele vai aí dentro da sua obra, quanto autor, trabalhar isso. E aí, no meio da nossa discussão, eu usei como base a fórmula da aceleração, que envolve velocidade e tempo, que é algo que a gente remete ao nosso ensino de física lá quando nós estamos no ensino médio. E eu trouxe essa realidade para cá, para a sala de aula. Então, quando a gente pensa que o que a gente tem de valor, que é o nosso conteúdo, e que a gente pode
fazer conexões desse conteúdo e motivar as pessoas e desenvolver o aprendizado, principalmente do ensino profissionalizante, da questão da profissionalização da pessoa. Aí sim, aí a gente consegue mudar a vertente que a gente precisa mudar, que é a nossa cidadania. Educação é pilar, saúde é pilar, e a gente tem que valorizar o professor, e o professor tem que entender que as ferramentas que a gente tem à nossa disposição são poderosas, mas o grande poder que nós temos é o poder da gente desenvolver um conteúdo. Hoje é muito comum a gente ouvir um conteúdo relevante, é muito comum, mas isso deveria ser mantra, porque se todos nós pudéssemos ter um professor para chamar de seu, seria maravilhoso. Imagina, você hoje chegar e poder fazer uma pergunta como um aluno me fez, poxa, professora, eu não sabia que estudando essa área eu poderia estar lembrando do meu professor de física do ensino médio. E será que esse professor de física lá no ensino médio, será que não poderia estar conversando sobre isso hoje? Então, o que a gente enxerga é que os moldes, já existe uma discussão muito grande em torno da BNCC, que é a base nacional curricular que nós temos no ensino formal, e muito se discutindo porque a pandemia trouxe uma realidade que foi a capacidade que os professores tiveram de se desenvolver junto com a tecnologia. Alguns gostam de dizer que teve que se reinventar. Eu não digo que a gente teve que se reinventar, eu digo que a gente aprendeu para aprender, aprendeu para ensinar. Kátia, está sendo muito enriquecedor tudo isso que você está trazendo. E está dando algum retorno aí, né? Você está conseguindo me ouvir bem? Agora estou. Vai ter retorno, não tem jeito. Não, só vê se você está com o YouTube aberto. Se o YouTube estiver aberto, você dá muta ele, deixa ele mudo. Ok. Tá? Vamos lá. Você falou de muitas coisas. Eu vou mutar você, porque aí eu acho que vai ficar mais fácil. Aí, quando você for falar, eu tiro. Você falou de muitas coisas que a gente, inclusive, debateu ontem. Que eu até, quando a gente trocou mensagem, eu perguntei se você tinha conseguido participar. Você falou que estava dando aula no exato momento, né? A gente conversou muito falamos sobre vários assuntos de humildade, mas a gente falou muito sobre educação. Tanto na primeira palestra com o Gustavo Brito, que é o meu irmão. Eu tenho o privilégio de ter um irmão professor, né? Eu acho um grande privilégio. E depois com a Henriette, que é uma grande amiga e professora do Municipal de São Gonçalo. Trouxe também muita informação relevante, né? E como que essa comunicação chegou e deu uma perturbada, né? Em todo mundo, na verdade, né? Não só nos professores, mas nos pais que tinham que estar preparando seus filhos para assistirem às aulas. E aí o tema que eu abordei naquela situação foi até que ponto os pais estavam colaborando com os professores para que aquilo fluísse bem, para que aquela aula fluísse bem. Porque eu passei por uma experiência, obviamente uma experiência minha, só serve para mim, ela não pode ser generalizada, de que os pais não foram nem um pouco colaborativos. Na verdade, reclamavam o tempo inteiro das aulas, e que o som estava ruim, e que a imagem estava escura, e que, enfim, reclamavam, e como a gente sabe, reclamar não serve para nada, a não ser para reclamar mesmo. Quase que um hobby que a gente tem, né, de reclamar. Qual é a sua visão em relação a essa colaboração, sabe, dos pais, das escolas? Como é que foi essa colaboração? Como é que ela funcionou para você? Então, no ensino superior é um pouco diferente, no sentido de que a grande maioria dos alunos do ensino superior já tem mais de 18 anos, então a interferência dos pais é menor. Mas eu vou te dizer que a grande questão não foi só a interferência dos pais, ou não acredito que tenha sido só isso. Eu acho que problemas nesse sentido. Eu acho que a própria... No início da minha fala, eu falei sobre uma questão da democratização.
Então, a gente vive realidades como, por exemplo, o aluno assistir a aula no celular do pai e da mãe. Aluno assistir a aula, por exemplo, dividindo o computador com um irmão mais novo. Aí o irmão mais novo no mesmo horário do irmão mais velho. Isso tira qualquer pai, qualquer mãe do sério, com certeza. E eu não vou dizer só pai e mãe, eu vou dizer responsável, porque será que a mãe desse aluno está também em casa? Ou será que ela está precisando ir trabalhar? Será que é uma profissional de saúde que está indo lá para algum hospital, algum posto de saúde, para participar da luta contra o Covid? Então, o que a gente também vê é que, a partir do momento em que a gente considera que muitas pessoas não têm os equipamentos necessários para isso, aí a gente tem que parar para fazer uma outra reflexão. Então, eu acho que tirar pai e mãe do sério não é uma coisa que seja tão fácil, mas eu acho que quando a gente vai dentro de uma conjuntura, aí sim, mas não só por causa da educação, muito pelo contrário. Eu concordo muito com você quando você fala que não precisava vir uma crise, seja ela qual for. Óbvio que a pandemia é uma coisa bizarramente única e que ninguém imaginava, mas eu acho que não precisava vir a pandemia para a gente já ter um certo desenvolvimento, talvez tecnológico, não sei, né? Mas ao mesmo tempo você entra numa questão de equipamentos, né? Os professores não têm equipamentos, às vezes não tinham, às vezes não tem nem fone, às vezes não tem equipamento pronto para dar uma aula, né, online, efetivamente, né? E às vezes se cobrava isso do professor, né? E aí eu acho que a transição do que estava presencial e que de repente já não estava mais foi muito rápido para que se pudesse acompanhar essa mudança e se adaptar, talvez, né? O Ismael Maciel até colocou aqui, a adaptação foi muito dolorosa. Eu não sei nem se ele é professor ou se ele é pai, enfim, mas ele colocou, a adaptação foi muito dolorosa. E ontem, discutindo aqui, conversando, a gente viu que foi dolorosa para todos os lados, para as instituições, para os professores e para os pais, né? E aí você traz aí mais uma questão, que é a questão dos irmãos. E às vezes só tem um computador em casa, como é que faz? Como é que escolhe quem vai estudar, não é? Então, e aí a gente vai entrar aí vamos fazer um pouquinho de uma reflexão, né? A gente está parando para analisar o quanto que também as pessoas têm novas possibilidades de aprendizado. Então, o que a gente antigamente tinha dentro de um circuito fechado, e eu não vou falar quadrado, porque realmente era um circuito, você tem hoje uma trilha, ou seja, você entra lá no maternal e você vai até o ensino superior, e se quiser continuar numa pós ou não, isso é muito, né, muito seu, muito do que você pretende. Mas a gente está entrando numa outra questão, que é a forma como você aprende, porque ela é única. E, assim, eu sinto muito prazer aí quando eu digo assim, gente, eu gosto demais de fazer o que eu faço, porque eu estou num pedaço desse processo de aprendizado onde eu desenvolvo aquela pessoa, eu desenvolvo o profissional que vai ser ali. Lógico, evidente, que eu respondo a uma ementa, que é aquilo que eu tenho que dar no curso, que é aquilo que eu tenho que dar na minha disciplina. Não adianta o professor de português querer se meter e dar aula de matemática, não é assim, né? Mas quando eu paro para pensar que a gente hoje tem condição de aprender de outros jeitos, sinal que a gente pode se desenvolver mais. As nossas habilidades e competências para coisas que a gente gosta mais, que a gente é mais sucesso naquela questão, e isso tem a ver com reconhecimento, e aí eu vou falar por causa de todos os professores, a gente tem condição de ver isso em cada aluno. Então, o professor, ele tendo essa questão muito clara, que ele ajuda a desenvolver essas potencialidades, essas habilidades e competências, ele vai trabalhar ali pontualmente um aluno a aluno. É claro que a gente não consegue fazer isso numa sala de 100 pessoas, de 100 crianças, a gente não consegue. Mas na medida em que a gente vai começando a entender como que a gente pode trabalhar as ferramentas em prol
da nossa atividade de lecionar, isso é muito, muito importante. Vamos falar aqui de eu falo de um grande embate, que é o TikTok. TikTok é uma plataforma, né, a plataforma do momento, é uma plataforma que usa humor, é uma plataforma profundamente democrática, as pessoas estão postando dancinhas, estão postando conteúdo, enfim. O que eu quero falar sobre o TikTok? Existe todo um conteúdo que você pode usar e formatar usando as ferramentas do TikTok, sem postar. Basta saber usar as ferramentas. Então, eu acho que, assim, quando você consegue identificar no seu aluno as potencialidades, você tem recursos que podem ajudá-lo cada vez mais. Entendeu? E eu acho que, assim, o professor, eu acredito muito na profissão de professor, porque eu acho que, assim, essas são as nossas referências. E, como eu te falei, eu já tenho um tempinho de estrada lecionando no ensino superior, e nesse tempinho, eu encontro hoje no mercado muitos ex-alunos. Inclusive, eu tenho ex-alunos que são professores junto comigo. Isso é muito gratificante, essa é a grande realização. E eu também aqui quero dizer que valorize o professor que está do teu lado, valorize o professor do teu aluno, valorize o professor do teu afilhado, valorize o teu professor, porque, acima de tudo, ele é a pessoa, ele é o indivíduo que optou em te ensinar, em se dedicar a você, a fazer com que você se potencialize, que você cresça, que você seja melhor. E isso não tem outra profissão que consiga. Veja bem, vamos fazer assim a brincadeira antiga. Se você é um bom vendedor, se você é um bom médico, se você é um bom advogado, você aprendeu com alguém. Então, quando a gente fala aí, voltando à história do empreendedorismo, né, a gente hoje, quanto professor, também está sendo muito cobrado disso, né? Como que eu posso empreender? E trabalhar o empreendedorismo dentro da área educacional está muito relacionado a entender o que é o meu aluno, quem é a minha audiência, quem me escuta porque gosta, porque quer. E a gente tem, assim, todo um cenário favorável a isso. Né? Eu vou fazer um merchan aqui, que é um merchan de um grande professor, e que uma live dele dá 7, 8 mil pessoas assistindo. E eu não preciso falar muito, a Casa do Saber está entrando aí daqui a pouquinho, né? A gente está falando de Leandro Carnal e tantos outros aí. Então, é uma profissão que realmente é necessária, é importante, e que, com certeza, daqui a pouquinho está todo mundo se conectando. A nossa realidade é essa mesmo, é um computador por aluno, por família, muitas vezes, então o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, todo mundo conectado. Mas isso também faz parte da transformação que a nossa sociedade está passando. Né? O Ismael até colocou aqui que ele colocou a questão dessa adaptação dolorosa como pai, né, e não como professor. E aí eu te pergunto, Kátia, ao longo da tua trajetória, tá? Você falou de reconhecimento. Você acha que isso a gente tem melhorado ou a gente tem piorado o reconhecimento em relação aos professores, ao trabalho do profissional? Eu acho que a reputação do professor ela está cada vez mais valorizada. E quando eu falo reputação, eu falo de uma classe que sempre lutou. Só para você ter uma noção, o Sindicato dos Profissionais de Ensino Primário de Niterói, que é a UP, né, União dos Professores Primários do Estado, ela, se não me engano, ela tem mais de 50 anos, sabe? Então, é uma classe que sempre lutou. E ser professor significa você ler 4, 5 livros por mês, e assuntos diferentes, e você tem que estar o tempo inteiro entendendo o que está acontecendo no mundo, porque você quer uma explicação, essa inquietação do professor. Eu acho que a partir da pandemia, sim, o professor será mais valorizado, porque é o único para quem você tem toda a liberdade de perguntar. Se o seu professor chega para você e fala assim, entendeu, e você não faz nenhuma menção, ele sabe que você ainda tem dúvida. Se o seu professor, você chega para o seu professor e fala assim, professor, eu tenho uma dúvida.
eu tenho certeza absoluta que o professor vai ficar feliz da vida, porque ele sabe que você está entendendo o conteúdo. E ele vai ter o maior prazer de sentar com você e conversar. Então, esse profissional, sim, é o que vai ser valorizado. É o que é sincero, é o que é transparente, é o que tem reputação, é o que é honrado, é o que forma cidadãos, entendeu? Então, hoje, sabe, Marcos, quando eu penso que eu sou professora sim, e quero que cada aluno meu seja sucesso, seja lá a área que ele escolher. Eu quero que ele não tenha angústias, e eu quero que ele sempre me pergunte. E eu tenho, graças a Deus, alunos, ex-alunos que ainda conversam comigo. E, sabe, isso é muito gratificante. Então, acho que a gente, sim, vive um momento que está levando para o coletivo e está, sim, valorizando a tendência de valorizar mais o professor, isso quando a gente fala de cidadania, quando a gente fala de sociedade. Kátia, muito obrigado pelo papo. Fiquei muito feliz que você entrou mesmo. Como eu te falei, depois que a Henriette se apresentou, eu quase mudei esse espaço do Faz Seu Nome, que a gente está chamando esse espaço, para um espaço só educacional e ponto. E aí veio você me mandando mensagem de que queria participar. Fiquei realmente muito feliz. Eu espero que amanhã, até aproveito a oportunidade, eu espero que amanhã, nesse mesmo espaço, que a gente ainda não tem ninguém que vá falar, né? Eu estou esperando alguém que possa ter essa intenção. Eu espero que venha outro professor, ou que venha um pai, mas eu espero que o assunto se mantenha na educação, porque o Link ele se propõe a isso. E aí eu vou te confessar uma coisa, Kátia. Eu nunca fui estudioso, muito longe disso. Se minha mãe estivesse assistindo aqui esse vídeo, ela já mandaria uma mensagem: não, nunca, nunca, nunca. Eu fui me dar conta sobre educação, eu fui me dar conta da importância dela muito tarde, sabe? Muito tarde. Então eu estou o tempo inteiro correndo atrás do prejuízo. O Linca faz parte desse correr atrás do prejuízo. Então, o que eu posso fazer em relação à educação e entregar dentro do Linca é quase que um pedido de desculpa à educação que eu fiz até hoje. Então, para mim, é muito importante que eu consiga fazer com que as pessoas, principalmente mais jovens, obviamente muito mais jovens do que eu, possam entender o valor dessa educação, né? O sentido que ela dá. E a gente falou aqui muito de comunicação também, e como a comunicação está mudando para a gente poder se adaptar cada vez mais a como a gente vai atingir a cabecinha do aluno, né? Seja ele novinho ou ou mais velho, que tipo de comunicação a gente vai fazer para atingir ele. Você citou o TikTok, e eu tô contigo, eu acho que a gente tem que usar todas as ferramentas possíveis e imagináveis para poder tocar os alunos e fazê-los entender o valor que tem a educação. Infelizmente, a gente não está tendo exemplos de cima para baixo há muitos e muitos anos, né? Eu acho que o ponto focal de investimento num país, ou seja lá no que for, se não for em educação, dificilmente vai ter salvação. Até rimou, mas não foi a intenção. Então, Kátia, eu queria te agradecer, muito obrigado, tá, pelo espaço, pelo tempo que você deu para nós e por toda a sabedoria que você passou para a gente. Daqui a pouco a gente vai ter o Breno Paquelê entrando aqui. E se você puder, se você estiver aí, assista. É um grande amigo nosso aqui do Linca, já participou, vai participar pela segunda vez. É um cara maravilhoso mesmo. E vai ser muito legal se você puder entrar ao vivo também. Eu tenho incentivado as pessoas, mas elas estão um pouco tímidas. Mas se puder entrar ao vivo para a gente conversar um pouquinho com o Breno, falar, fazer pergunta, enfim, fazer uma bagunça, que é a proposta do Link, é fazer a bagunça. Agradeço muito a participação. Fico muito feliz e honrada com esse espaço. E eu costumo dizer para as pessoas: valorizem os professores, já disse os meus motivos, e só a educação salva. E quando eu falo só a educação, é só o aprender salva. Só o aprender e pode melhorar a nossa condição, porque vai fazer com que a gente possa parar para pensar e ter boas soluções, né? Então, mais uma vez, eu agradeço. Me siga lá nas redes sociais, @Kátia Falcão, Kátia _Falcão _. Sou professora, estou à disposição de vocês, o que vocês precisarem, tá? Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado, Kátia. Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar, daqui a meia horinha, mais ou menos, 25 minutos, meia hora, a gente volta com o Breno Paquelê. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.